Passar o verão desvendando mistérios e explorando a existência de seres mágicos em uma cidade que quase ninguém conhece é a descrição perfeita de Gravity Falls, correto? Sim, é verdade. Mas essa também é exatamente a história do desenho russo chamado Valley. É isso mesmo que você ouviu. Na Rússia, do outro lado do mundo, alguém teve a brilhante ideia de que não teria problema algum fazer uma cópia barata e descarada de um dos maiores sucessos da Disney, Gravity Falls. E assim nasceu o Valley. Mas olha só, você se engana se pensa que a única coisa copiada do desenho é a sua história. Além da sua estranha semelhança entre Valley, o personagem principal do desenho, e o Dipper. Nesse desenho você também encontra uma versão da Mabel, como a gente pode ver pelo suéter da garota, que é uma das marcas registradas da irmã gêmea sem noção de Dipper. E como se isso não fosse suficiente, até mesmo as amigas da Mabel têm suas cópias no desenho russo. E tem mais, como se isso fosse pouco, os caras também tiveram a audácia de criar um personagem que é simplesmente idêntico ao Sus, tendo até mesmo a roupa igualzinha ao ajudante da cabana do mistério, com uma camiseta escura e um boné verde. Sério, essa com certeza é uma das cópias mais caras de pau de todos os tempos, não concorda? Separou para você algumas das cópias descaradas e baratas de desenhos animados muito famosos. Então pega a pipoca e deita no sofá, que tá começando mais um Teen Videos. Se você já assistiu Loud House e viu esse desenho aqui, com certeza você vai parar e pensar: peraí, eu já vi esse cara em algum lugar. Too Loud é um desenho em que o protagonista Jeffrey tem uma aparência muito parecida com a do Lincoln de The Loud House. Não é nada comum ver protagonistas adolescentes com cabelos brancos, não é mesmo? Além disso, o nome dos dois desenhos possui a mesma palavra em seus títulos, o que também é outra deixa que existe pelo menos uma inspiração por trás do desenho da Peacock. Apesar de possuírem histórias completamente diferentes, é nítido que os dois desenhos lançados com um ano de diferença possuem muitas coisas em comum. E como nosso faro raramente se engana, a gente classificou Too Loud como uma cópia de um desenho famoso. Blech! Disgusting! But it's your favorite! Smells great, Clyde. Thanks for cooking for us tonight. Thank you guys for letting me do a test run. Essa provavelmente é a maior semelhança entre desenhos animados que você vai encontrar nessa lista. Chip Chilla é um desenho desenvolvido pela empresa Daily Wire para Banskey, um dos vários streamings segmentados que existem nos Estados Unidos. A história acompanha uma família de 5 chinchilas que possui uma espécie de pet que é um híbrido de cachorro com joaninha, e quando tá junta passa a maior parte do tempo desenvolvendo brincadeiras e se divertindo. Essa até que é uma história genérica de desenhos infantis, é o que você pode estar pensando agora. E é verdade, mas isso é totalmente diferente, já que é possível ver os traços de Bluey em praticamente todas as cenas dele. A primeira coisa é que os protagonistas de ambos os desenhos têm a mesma cor, azul, e os ambientes das casas das duas famílias são praticamente iguais, sendo que, como Bluey foi lançado primeiro, fica claro que ela é que foi copiada. Outra, entre aspas, coincidência, tá no fato que a mãe das crianças em Chip Chilla se chama Teeny, enquanto a mãe de Bluey se chama Tilly. Fica na cara que o nome das duas possuem escritas muito parecidas, mas qual delas é a mais legal? Me responda você. Além disso, a música da abertura dos dois desenhos tem uma melodia animada, agradável e até mesmo parecida, o que com certeza também não é coincidência. Outro ponto que a gente pode dizer que é uma cópia, mas essa não é tão ruim assim, é o fato de que os dois desenhos sempre ensinam algum tipo de lição ao final de alguns dos seus episódios, servindo de aprendizado para as crianças que os assistem. Mas com certeza, se você assistir Chip Chilla e já assistiu Bluey, vai achar que tá vendo a mesma coisa em alguns momentos. Ou seja,
Esse último merece o carimbo de cópia descarada também. Olha, se você não sabe o que é Power Rangers, provavelmente você morava em Marte e aterrissou na Terra recentemente. A gente tá falando do programa infantil de grupo de jovens que se tornam combatentes das forças do mal, depois de se transformarem em uma equipe, onde cada um deles possui uma roupa de uma cor específica e todos lutam artes marciais muito bem. E além de tudo isso, segure-se em sua cadeira. Power Rangers é uma cópia descarada de outros programas de super-heróis, que esses sim você provavelmente nunca ouviu falar. Nos anos 80 e 90, os canais de TV do Japão criavam praticamente toda semana um grupo novo de jovens combatentes de forças do mal, que variavam desde extraterrestres até a criaturas do submundo ou de outras dimensões. Os casos que fizeram mais sucesso foram Changeman e Cybercops, que eram febre até mesmo entre as crianças ocidentais nos anos 80 e 90, antes da Behold criar o grupo de jovens da Alameda dos Anjos. Apesar de tudo isso, a gente pode dizer que no caso de Power Rangers, a cópia tanto fez mais sucesso como é melhor que suas inspirações, e é provável que esse seja o único caso da nossa lista. Mas não deixa de ser uma cópia, não é? Se você tá se divertindo vendo esses casos de cópias do mundo das animações e dos desenhos, comenta aqui embaixo o #cópia, pra gente saber que você é original e não uma imitação. Gente, se existe um desenho que é sinônimo de deboche, ele se chama South Park. A animação tosca, repleta de palavrões e críticas a tudo que você possa imaginar, é uma das séries animadas para adultos de maior sucesso de todos os tempos, tendo mais de 26 temporadas lançadas. E a verdade é que nenhum desenho passa tanto tempo fazendo sucesso e impune da marca das cópias baratas. O melhor foi quando a gente descobriu onde a cópia descarada de South Park foi feita. No Quiet, o desenho chamado Block 13 possui os mesmos traços toscos de recortes de papel em seus personagens, o que é a marca registrada de South Park, além do seu humor super ácido. Além disso, o desenho feito no pequeno país do Oriente Médio também se foca em 4 garotos que estudam juntos e que ficam parados boa parte das vezes perto de uma placa, assim como em South Park. Sério, isso é uma cópia totalmente sem vergonha alguma. E pra fechar com chave de ouro, um dos personagens tem seu rosto completamente coberto, onde só é possível ver seus olhos, exatamente igual ao Kenny. E um deles é gordinho assim como Cartman, e o outro usa um chapéu igualzinho ao do Kyle. Essa daí é sem dúvidas a cópia mais cara de pau de todas da nossa lista até agora. Em outros vídeos falamos sobre a cópia barata chinesa de Hora de Aventura, chamada Lucky Pie, que acabou não tendo uma vida muito longa apesar de ser bem animada. Mas a gente descobriu que esse não era o único desenho inspirado nas aventuras do Jake, o cachorro, e do Finn, o humano. Na Turquia foi desenvolvido em 2015 o desenho Ibi, que acompanha as aventuras de uma garota que se chama Ibi e a sua melhor amiga, a tartaruga Toze, que juntas participam de várias aventuras em um mundo repleto de criaturas diferentes, como bonecos de pelúcia vivos e robôs. Os traços do desenho e as cores lembram muito Hora de Aventura, mesmo que a história seja completamente diferente, já que Ibi é um desenho muito mais voltado para ser educativo. Vale ressaltar que a Ibi lembra levemente a princesa Jujuba, principalmente por causa da cor dos cabelos das duas personagens que são lilás. Esse é um desenho que foi criado quando a Cartoon Network teve a coragem de tentar criar um Bob Esponja só pra ela. E o pior é que foi só pra ela mesmo, porque o desenho teve só 3 episódios e depois foi cancelado. O motivo? Todo mundo percebeu que ele era uma cópia muito mais chata e pior do que Bob Esponja, que a essa altura, em 2006, já era conhecido no mundo todo.
Para você ter uma ideia, até mesmo o dublador do Fred Coquinho, Rob Paulsen, afirmou que a série animada era uma cópia. Tudo bem que o desenho não se passa no fundo do mar, assim como a fenda do biquíni, e sim em uma ilha onde várias frutas vivem e convivem entre si. Mas a ambientação ligada ao mar e a loucura constante do personagem principal deixa claro que realmente a intenção ao fazer o desenho era surfar na onda do sucesso do funcionário do Siri Cascudo. E para encerrar a nossa lista, vamos falar de um desenho que até fez um relativo sucesso. Mas isso aconteceu principalmente por um motivo. Ele seguiu a mesma estrada trilhada por Ash e Pikachu. Monster Ranch foi um desenho totalmente inspirado em Pokémon, que traz praticamente o mesmo formato, só que com um nome e personagens diferentes e, é claro, um outro enredo. Jake é o protagonista que está sempre usando um boné, assim como Ash, só que virado para trás. Além disso, seu principal companheiro só emite sons que fazem referência ao seu próprio nome. E é claro que isso não tem nada a ver com Pikachu, não é mesmo? Fica claro que ele é uma cópia mais barata e bem mais curta de Pokémon. Mas até que não é tão ruim não, hein? Só que não deixa de ser uma cópia. Esses são os 8 desenhos e programas infantis ou de animação que na verdade são cópias de desenhos e programas famosos. É como diz aquela velha frase famosa: se não existe criatividade para criar, tem que ter coragem para copiar. O problema é que nem sempre isso dá certo. Mas vem cá, sabe o que dá super certo de verdade? Você assistir esses 2 vídeos que a gente separou para você na sua tela. Clique em um deles e você vai ver que eu tô certo, hein?